Olá, galerinha! Estamos aqui hoje para mais uma aula de literatura e nosso tema hoje vai ser sobre o realismo, tá bom? Então, nós vamos ver hoje aqui uma introdução ao realismo, algumas características, onde surgiu e algumas descrições. Vamos lá! Primeiro, nós temos que saber que não dá para falar do realismo sem antes relembrar um pouco o romantismo. Por quê? O romantismo foi um movimento anterior ao realismo e o realismo surge para ir contra as ideias pregadas pelo romantismo, ou seja, todas as características de romance, de criação literária adotadas pelo romantismo são descartadas no realismo. Então vamos lá. O realismo ele surge também na Europa, lá no século XIX, período esse onde a Revolução Industrial estava em alta, aqui já na segunda etapa da Revolução Industrial. E o que o realismo pregava? Oposição à subjetividade e ao individualismo. Duas características que, subjetividade e individualismo, duas características que estavam presentes no romantismo, tá bom? Onde os autores, eles eram altamente subjetivos, não eram diretos, eles enrolavam um pouco nas criações das obras, eram obras muito complexas, muito extensas e eles eram individualistas, tá bom? A gente percebe isso nas leituras das poesias do romantismo, onde o eu lírico ele adota o mundo como uma bolha, uma bolha pessoal, onde ele fica lá dentro sozinho e sofrendo, tá bom? Então, essa questão do individualismo. Então, o realismo ele vem para quebrar com essas características aqui, tá bom? Então, a objetividade é a característica adotada pelo realismo, ou seja, ela vai contrapor a questão da objetividade. Então, os realistas, eles são objetivos, eles são diretos, eles vão direto ao ponto, eles não enrolam nas suas criações, nem nos seus sentimentos, tá bom? Então, a gente vai para aqui agora ver quais são essas características do realismo. Bora lá. Primeiro, valorização da objetividade e dos fatos. Ou seja, eles priorizam a objetividade, ou seja, eles escrevem coisas que não precisa de muita enrolação para que as pessoas entendam, tá bom? Então eles são claros, são sucintos, são diretos. Descrição de tipos sociais ou situações. Descrições de tipos sociais porque eles usam os tipos que existem de pessoas que existem na sociedade e descrevem essas pessoas nas suas obras, tá bom? Um exemplo de uma obra realista que é o Cortiço, que é de Aloysio de Azevedo. Uma obra incrível, onde o autor consegue descrever a realidade de uma população de uma forma muito real. Então, por isso que eles preferiam a realidade, não inventavam coisas. Vamos lá. Fim da idealização. Pronto, como eu falei aqui no romantismo, os escritores românticos, eles eram extremamente idealistas, tá bom? Então, eles pegavam desde o amor até uma traição e escreviam coisas de forma extremamente exageradas. Os realistas não. Os realistas, eles escreviam as coisas realmente como elas são, sem idealização. Se você estava sofrendo por amor, você estava sofrendo. Se você não estava sofrendo, você não estava bem. Então não há idealização ou exagero em cima dessas questões. O romance e o conto são as formas que prevaleceram no realismo, ou seja, a maior parte das obras realistas estão feitas, escritas em romance e em contos. Crítica à burguesia, ou seja, os realistas eles usavam essas obras para criticar a burguesia, que era um pessoal
os burgueses, que eram as pessoas mais ricas, que tinham um estilo de vida diferenciado dos outros. Então, os realistas eles se viam no direito de criticar os burgueses pelo estilo de vida deles. A aceitação da realidade, como eu já falei, que os realistas eles escreviam apenas o que era real, não inventavam nada. O esteticismo está muito presente nas obras dos realistas, que vai lembrar muito a questão do parnasianismo, que no parnasianismo foi um movimento literário onde os escritores eles se preocupavam extremamente com a forma do poema e não com o que estava escrito, não com o conteúdo. Então a estética era muito importante para os realistas, tá bom? Então por isso relembra um pouco o parnasianismo. Explicar o real, ou seja, os realistas eles tentavam explicar o real e para isso eles se voltavam para a ciência. Então eles buscavam a ciência para tentar explicar o que as outras pessoas não entendiam. E abordagem psicológica. Por que essa abordagem psicológica dentro das obras dos realistas? Porque eles acreditavam que a questão psicológica do personagem vai definir o restante de sua trajetória dentro da obra, ou seja, vai definir quem ele é, vai definir quais as atitudes ele vai tomar diante de uma determinada situação. Então, por isso, eles faziam essa abordagem da psicologia do personagem. Pronto, então hoje nós vimos aqui apenas uma introdução ao realismo. No decorrer dos vídeos, nós vamos ver algumas obras, alguns autores, alguns autores brasileiros, como surgiu o realismo aqui no Brasil. Mas por hoje ficamos apenas nessa introdução sobre o realismo, algumas características e é isso. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo, tenham aprendido algumas coisas e a gente se vê na próxima aula. Tchau, gente. Por hoje é só.